Boa tarde, eu sou Luísa do sexto B. Que Brasil queremos comemorar? Em abril, nós lembramos e comemoramos no dia 19/4, o Dia do Índio. No dia 21/4, o Dia de Tiradentes. No dia 22/4, a descoberta do Brasil. No dia 22/4 também o Dia da Terra. Mas que Brasil queremos comemorar? Índios no Brasil. A Constituição Federal de 1998 é um marco na festa dos índios. O artigo 231 reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que ocupam. No Brasil, vive aproximadamente 218 povos indígenas espalhados em 519 áreas territoriais indígenas. Dia do Índio, 19 de abril. O índio nativo da terra morava aqui no Brasil. O português que chegou e admirou seu estilo. Gostava de se enfeitar, pintar, olhar de esperteza. Andava sempre despido com natural sigileza. Era pessoa livre, feliz, guerreava, caçava, pescava, mas o português queria tornar índio como escravo. Acreditava na lua, na natureza, Tupã, seu protetor temido. Os jesuítas ensinaram as letras e um Deus com poder definido. Índio trocava trabalho por miçangas brilhantes e foi cansado e fugindo para lugares mais distantes. Ficou desgarrado da terra, alguns continuam nativos. O burguês não alcançou, lutam por terras contínuas. Sogueira. O Pedro Leonardo, então, do sexto ano B, representando o sexto ano B, leu uma poesia. A crítica que eles estão fazendo é sobre a vida dos índios atualmente, quantos índios existiam no Brasil quando Cristóvão Colombo aportou na América Central, 7 anos estão começando a estudar navegações, e quantos índios nós temos hoje em dia. A nossa própria Constituição, e todas elas que nós tivemos ao longo dos anos, foi deixando para trás a questão dos direitos indígenas, e somente a última delas, nós temos 7, somente a última é que deu direito ao indígena de poder votar e ser considerado cidadão brasileiro. Há uns 20, 25 anos atrás, nem cidadão brasileiro ele era considerado. Nós vamos agora com o aluno Fabrício, ele vai ler curiosidades pesquisadas pelo aluno Vinícius. Curiosidades sobre os indígenas do Brasil. Um grande número de palavras da língua portuguesa tem origem do tupi-guarani. Veja alguns exemplos: cipó, cupim, minhoca, mingau, pipoca, arara, capim e muitos outros. Os indígenas vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem um pajé, que é uma espécie de médico para eles. Os pajés conhecem tudo sobre maus do corpo e do espírito, e também quais as plantas e ervas que podem ser utilizadas em cada caso. As crianças indígenas brincam muito e, através das brincadeiras, aprendem várias funções que terão que desempenhar quando adultos. Caçar, pescar, plantar, fazem panelas de barro, trançar cestos e várias outras coisas. Agora a aluna Júlia vai ler uma pesquisa feita pelo aluno Caleb. Essa pesquisa está numa revista chamada Mundo Estranho. E eu gostaria que vocês percebessem os dados que ela vai levantar na pesquisa. Quantos habitantes havia no Brasil na época do descobrimento? 8 milhões de pessoas viviam aqui em 1500. O número não é exato, mas é um consenso entre
historiadores. Desse total, 5 milhões estavam na Amazônia, incluindo áreas de florestas hoje pertencentes ao Peru, Equador e outros países. Para ter uma ideia, na época, Portugal tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. A Europa inteira, cerca de 80 milhões. A América como um todo chegava aos 57 milhões. Só no Império Inca, que se estendia da Colômbia ao Chile, eram 10 milhões de documentos da expansão do Cristóvão Colombo, que desembarcou no continente em 1492, relatavam aldeias que já pareciam verdadeiras cidades, obrigando até 2.000 indígenas. Agora nós vamos começar, nós vamos finalizar a apresentação dos sextos anos com um pouco mais de curiosidades que eles pesquisaram na aula de História. Nada mais justo que utilizar essa data para relembrar alguns aspectos relacionados com a cultura indígena, a relação com os europeus e a situação dos índios no decorrer da nossa história. Conheça algumas curiosidades sobre os índios brasileiros. Quando o Brasil foi conquistado em 1500, os historiadores calculam que existiam entre 3 a 5 milhões de índios. Dividido em 1.900 tribos, havia 3 áreas de concentração: litoral, bacia do Paraguai e bacia amazônica. Os índios xerentes realizavam um ritual para batizar suas crianças, chamado de Uaque. Nele, a molecada participava de uma dança em círculo enquanto recebem seus nomes, depois que são anunciados de porta em porta. O grande Guaraná lembrava muito um olho humano. Isso deu margem a uma lenda espalhada pelos índios. Mauê. A Índia, Unai, teria tido um filho concebido por uma serpente e morto pelas flechadas de do local que ele foi enterrado teriam nascido as primeiras plantas de Guaraná. Os índios brasileiros adoravam carne de macaco, considerada um prato muito especial. Quanto mais novo o macaco for abatido, mais macia é a carne. Os miolos eram retirados e misturados com molho ou pão. Os cérebros não são ricos em gordura e proteína. Bom, eu não gostaria de comer, vocês. Mas que Brasil nós queremos? Agora nós vamos começar com os 7º anos. O aluno Arthur Leal vai apresentar uma poesia. Que Brasil é esse? Portugueses chegando ao litoral brasileiro, massacrados ao longo do tempo. Morreram considerados guerreiros. Obrigado pela pergunta. Como os escravizaram, como tiveram a covardia de escravizar o povo tão nobre, com suas armas de fogo, ameaçando matar gente tão pobre. Independência brasileira. Muitos lutaram com tantos homens que tentaram, morrendo com dignidade, tentando esse efeito. Com a dependência portuguesa, exército dominando o país. Até que foi comprada a independência e o comandante do exército foi eleito. Não tem que comemorar nessa data tão mencionada, com o país dominado por uma coroa que é tão de bom não tem. Por uma coroa que de bom não fez nada. Continuando agora, a aluna Vivian. O descobrimento do Brasil. Tu jogaste suas caravelas ao mar, tentando enfim buscar o mundo perdido, e foste pelos confins do mundo navegar, com sua marinha de marujos bandidos. Não sabias o que iria encontrar, mas buscava seu atalho para si, atravessando noite sem luar, temendo queimeiras,
até chegar o dia. Tu bem que uma hora quis desistir, mas tua alma dizia, não desista. Algo além do oceano pode existir, até que alguém gritou, terra à vista. E em minha orla enxergasse algo divino, uma natureza rica e de beleza esmera. Então pensaste ter descoberto, eu imagino, e assim se proclamou o dono da terra. De nossas crenças e danças até ria, querendo impor sua natureza cristã, catequizando-nos dia a dia, querendo matar o nosso Deus Tupã. E enquanto pilhava nossas riquezas, faziam questão de nos educar, tirando-nos a verdadeira certeza, e de que Deus está em todo lugar, expulsando-me aos poucos do meu lar, e dizimando-me com sua praga fatal, enriquecendo-se com a minha riqueza sem par, engordando cada vez mais o rei do bolso, engordando cada vez mais o rei de Portugal. Mas que Brasil queremos comemorar? Acabou de passar algumas imagens do nosso Brasil com poluição, fome e miséria. Então, a gente quer comemorar um Brasil com possibilidades, com direitos públicos e individuais, com garantias constitucionais, com liberdade ideológica e de expressão também. Onde o descendente indígena, negro e europeu tem as mesmas oportunidades do que nós, os brancos. Viva o Brasil! Para finalizar, um questionamento preparado pelo aluno Guilherme do 7º ano B. Na sequência, eu chamo o 8º ano B para se apresentar. O Brasil pode ter muitas vantagens. Ter belas praias, ter biodiversidade e clima instável. Mas também possui grandes desvantagens, como miséria, corrupção, desemprego, fome, casas sem estrutura, muita gente esperando para ser atendida nos hospitais, ruas com buracos e lugares sem saneamento básico. Mas e agora, que país é esse que temos?